explicação de Ele como não chega, funciona. ele justamente ele propõe não propor essa pergunta. De origem da vida maturana, não, ele sempre, quando está começando a chegar nesse nível, ele diz que isso não é a pergunta que se fez. Porque primeiro a gente não tem como responder ela, você não pode falar de quando você não está. Já começa por aí. Ele diz que a gente tem que se limitar a perguntar como a gente consegue perguntar. Até onde a gente pode ir. Quando ele pega uma saída lateral, não segue. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. A mim me parece que talvez a razão principal que nós temos de fazer das ciências humanas, sociais e da filosofia diante da ciência e da tecnologia é a nossa incapacidade de lidar com a verdade. Não? Ou seja, justamente a ciência e a tecnologia o que fazem, ao contrário do que a filosofia, ciências sociais e humanas dominantes insistem em fazer, é justamente que as ciências experimentais estão baseadas no encontro de uma verdade absoluta. Esse prédio, por exemplo, está de pé porque segue leis imutáveis. Porém, nós, e eu vejo isso recursivamente na fala da filosofia e das ciências humanas e sociais, uma incapacidade de encontrar a verdade, uma inexistência de uma verdade, e agora uma inexistência de uma explicação. Só um minutinho. Porque eu, muito mais do que interessado em descobrir como é que eu posso perguntar, eu estou interessado em como é que eu posso responder. Porque o que nós temos da parte, reitero, da parte das ciências humanas e sociais e da filosofia é uma incapacidade quase que absoluta, crônica e sintomática de responder. Ao contrário da ciência e da tecnologia. A ciência e a tecnologia é uma máquina de responder. Então, por exemplo, essa máquina aí está aí gravando a gente. Ninguém coloca em questão e chega para ela e diz, não. Na verdade, se apertar esse botão, não vai acontecer isso. Entendeu? Eu estou falando agora para você, mas você não vai me gravar, entendeu, cartão de memória? Porque é relativo. Você deveria estar se perguntando o que é um cartão de memória. Então, eu fico assim, eu fico quase que irritado, assim, indignado com essa recusa sistemática do pensamento social, da filosofia do pensamento social, do pensamento social, de entender que nós temos a mesma responsabilidade dos cientistas de bancada. Eu concordo contigo. Compreende o que eu estou falando? Não, mas eu não estou falando uma crítica ao que você está falando. Eu só estou sublinhando, né, por exemplo, se você vai ver a pós-modernidade, ao qual você se referiu, a pós-modernidade ela é caracterizada por ter terminado de maneira irrefletida com a estrutura nuclear do pensamento ocidental. Ou seja, verdade, fundamento, sujeito, consciência, realidade, tudo isso desapareceu. E o que foi colocado no lugar? O que foi colocado no lugar? O domínio da ciência e da tecnologia. Porque o ser humano precisa de um sentido. Na medida que não. E esse sentido, para mim, seria uma pista, para mim, seria justamente essa questão da autopoiesis ou da autorregulação. Ou seja, que não é, eu não preciso, como o Nelson Vaz colocou, eu não preciso de uma explicação transcendental, é uma questão imanente, ou seja, é do próprio processo. O processo é auto-organizativo, auto-expressivo. Então eu não preciso descobrir um Deus, botar uma etiqueta. Agora, por isso é que eu não entendo essa questão da explicação, entendeu? Essa perda da capacidade explicativa na medida em que o que a ciência e a tecnologia fazem são explicar o mundo para nós. Assim como o capital. O capital explica para nós. Se você tem o seu dinheiro, você compra o que você quiser
e você se isola das pessoas que te incomodam e aproxima aquelas que te incomodam, que te alimentam e que te fazem bem. E você pode trazer para dentro de você o máximo do mundo. Ponto. Sabe o que eu sinto? Que falta um vetor, te ouvindo, né? E o Caetano, eu sinto que está faltando um vetor para a gente, que é a evolução de um sistema autopoético. Exatamente, o Maturana chama isso de co-deriva natural. Ele cria termos para tudo. Isso que me dá nervoso, assim, não dá para falar nele sem falar da obra inteira, cara. E aí você consegue estabelecer uma linha de causas e efeitos. E aí as explicações passam a ficar válidas. Então, eu estou tentando escolher essa para a gente não ficar aqui eternamente, mas isso, esse encontro de coisa que ele vai chamar de co-deriva natural. Vamos ver se tem um trechinho que eu consigo resumir isso aqui. Bom, tentando também fazer um link com o negócio que você falou do rádio, mas aqui, o vivo. Ele tenta descrever, o aluno dele perguntou o que é o vivo, que é um ser vivo. O que é um ser vivo? Não perguntou como eu descrevo tudo. Não o que é. O ele é um verbo. Contém, ele necessita de uma explicação mecanicista estranha, mas de uma explicação que se promova. Como, Danilo? Causa e efeito? Não sei se causa e efeito, mas o que é o vivo, mas como é que o vivo se faz vivo? A causa do vivo já é outros 500, assim, mas como é que o vivo se promove vivo foi a pergunta do aluno. Então, porque o Maturana diz que ele percebeu que ele precisa de um mecanismo gerativo, que é diferente do mecanismo causal, é um mecanismo gerativo. Então, aí ele propõe, o vivo é uma unidade submetida a uma lógica circular de produção de seus componentes de produção. Aí a gente não está apontando uma origem, a gente está só apontando uma recursividade que já estava. Aí, dito de uma outra maneira... Só uma recursividade espiral. Isso. Dito de uma outra maneira, o vivo é uma rede molecular de produção de moléculas constitutivas que regenera a si mesma continuamente e ao mesmo tempo especifica, através de uma fronteira física, o domínio, ele sempre usa esse termo, onde esta rede se realiza. Sua topologia no espaço. Isso daí são aspas do artigo dele mesmo. Então, ele aponta uma relação inseparável entre ser e fazer. O domínio de ação, ao mesmo tempo, ele está promovendo um domínio de existência. Estão juntos. Ele vai falar que todo organismo vivo tem que ter uma organização mínima, que ela vai ter uma condição poética, mas o contrário não necessariamente é verdadeiro. Não necessariamente o sistema poético é vivo. Todo sistema vivo ele tem uma dimensão poética. Sistemas poéticos não necessariamente vão apontar para uma estrutura viva, por isso que ele pondera isso em relação ao uso em sistemas sociais. O sistema social ele pode, em algum momento, estar numa dimensão poética. Não há nenhuma garantia de que aquilo vai se propagar, porque tem entradas laterais, enfim, tem uma teoria lá para explicar isso. E aí? Lembrando que a gente estava conversando que eu fiz das interpretações visuais, eu até fiz meio que uma interpretação, que eu chamo de interpretação Tom e Jerry da autopoética, que quando tentando visualizar o que é um ciclo, eu imaginei um ser vivo, né? Não necessariamente específico, né? Tipo um Tom correndo atrás do Jerry, né? Aí imagina que um joga uma pedra em cima do Jerry, ele se desfaz, mas ele continua ainda andando, imagina todo amassado ao contrário, de um lado para o outro, ele continua um ser vivo, ele continua mantendo a fronteira dele, por mais que ele tenha se transformado. E ele vai, e eles vão nesse círculo continuar existindo. O que limita ele, se você tira a fronteira, né, como é que você tira o ser vivo? É quando você desmembra o Jerry de tal maneira que você não vai ter mais, o elemento vai ser incapaz de se reproduzir novamente, né, de continuar o seu ciclo, de continuar existindo. Se ele se despedaçou de tal, se fragmentou de tal maneira que ele é incapaz de manter um círculo, uma circularidade da sua existência. Mas não é que o objeto circular e o fato de ter uma fronteira que ele tem que ser sempre a mesma forma, né? Não só num ser vivo, também numa sociedade de ser vivo, uma unidade de seres vivos. Ela pode se transformar, mas ela continua tendo uma fronteira e seus elementos continuam sendo multiplicados.
É o contrário da pedra. A pedra não tem. Se você fragmentar a pedra, ela não vai virar novas pedrinhas. A fronteira dela, do que era aquela pedra, se desfez. Não dá para agregar nenhuma conexão com uma outra mais. Mas se você pegar um ser vivo, mudar o braço dele de lugar e colocar até um outro braço, mais rabos, outras orelhas, ele continua dentro daquela fronteira. Ele continua sendo um ser vivo. Depois eu trago o desenho. Eu me lembro daquela sequência de seminários do qual nós estamos juntos, né, da antóptica, né, ou seja, das imagens que emergem desses estados diferenciados de consciência, que para mim são imagens que estão tocando nesse arquivo autopoético. Né? Na medida, inclusive, que o Zé não está aqui, né? Na medida em que, por exemplo, na questão da arte do inconsciente, né? Exatamente leva os sujeitos considerados como loucos, né, a se auto-organizarem, né, a se recuperarem a capacidade de se auto-expressarem. É uma boa explicação, apesar de não ser explicação. Essa eu quero entender melhor. Não, tá, só fazer um parênteses aqui, mas era isso, assim, só para apontar isso, o Maturana e Varela também, no apologia deles, eles apontam isso assim, do que parece ser esse movimento, a pós-modernidade de ir em direção a uma total negação de tudo. Eles dizem que, na verdade, o que eles propõem é ficar em cima do fio da navalha entre o representacionismo e o solipsismo, não abrir mão de um nem de outro. Às vezes, só para tentar fechar aqui. Energia surreal. É uma disciplina, uma coisa de mundo, uma capacidade, tem que ter uma segurança, acho que tem que sentir uma segurança tal com essa navalha, para não entrar no pânico que você vai cair de um lado para o outro. Mas aqui, Maturana e Varela vão ao encontro esse insight filosófico que estava se referindo antes a Merleau-Ponty. Acho que Merleau-Ponty diz que a gente pode escolher o que a gente elege como os estímulos sensíveis do mundo que está à nossa volta. E o Maturana e Varela parece que eles concordam nessa dimensão com isso, recomendando a necessidade de fazermos uma contabilidade lógica estrita para caminharmos no fio da navalha que separa o representacionismo do solipsismo. Contra o representacionismo, o fio. Não há informação, ou seja, não existe a sequência causal que vai do objeto exterior até a representação que dele fazemos. Contra o solipsismo, segundo o qual a única realidade é o eu e suas modificações subjetivas, dizem eles. Não há arbitrariedade na ausência do objeto, onde qualquer coisa parece possível. Logo, aceitar que o sistema nervoso opere com representações das coisas do mundo nos torna cegos à possibilidade de encará-lo como um sistema operacionalmente fechado, que é o que eles defendem como clausura operacional. Por outro lado, aceitar que o sistema nervoso funcione completamente no vazio não explica a adequação da conduta do organismo ao seu contexto e ao seu mundo. Muito importante isso. Muito importante. E aí eles vão chegar na linguagem, que é a parte que me interessa. Atualmente, vários programas de pesquisa são comprometidos com esse caminhar no fio da navalha. Muitos deles já apresentam resultados bastante promissores em suas respectivas áreas de conhecimento, que é aquela revisão que você deu para a gente do neuroepistemologia do Varela. No entanto, nosso principal objetivo é chamar a atenção do leitor para o fenômeno da linguagem. A linguagem como fenômeno biológico. É uma maneira dos indivíduos fluírem em interações recorrentes por meio das coordenações condutuais consensuais. Ou seja, é uma coisa cebola. A linguagem é uma coisa que atravessa e está sempre fazendo uma liga entre sistemas de representação, entre os indivíduos e a sociedade, entre a sociedade e ela mesma. Ela é um eterno harmônico de consciência. É uma liga entre o sistema de representação. É curioso, nós falamos disso mais cedo. O meu autor que chama essa atenção, é a gratuidade da linguagem, né? O que provaria o caráter generoso e solidário do ser humano, né? Porque nós nos criamos na linguagem e a linguagem é uma coisa gratuita, né? Isso é uma coisa que mas tem aquela galera que gosta de dizer que na verdade a linguagem ela é furada. Furada? Apontar a linguagem como sendo nunca indo de encontro ao que ela se diz representar.
O problema anunciado por vários autores em diferentes contextos é o fato de toda a linguagem ter um furo, uma impossibilidade. Mas é possível chegar-se a um consenso por meio de suas recursões. Assim, não é possível ensinar alguma coisa a alguém, mas é possível aprender. Não consigo, se quiser fazer vocês entenderem isso daqui, nunca vou conseguir, mas se vocês estiverem dispostos, vocês podem entrar num acoplamento estrutural comigo de significar esse texto. É isso. Tanto por isso que o Maturana é usado à torta e à direito em coisas de educação, porque é justamente isso, de tirar do professor a postura de fonte de luz e conhecimento e ser um elo afetivo de significação com uma realidade que já está dada, assim, de um consenso, de realidade que já está sendo compartilhado. Tentar, através de um elo afetivo, fazer esse diálogo com os alunos. Fechando, ainda assim, não é possível ensinar, mas é possível aprender mudanças condutuais no fluxo do viver, o que no âmbito humano depende da aceitação do outro como legítimo outro da relação. Isso para mim já basta. Diante da estranheza do impossível da comunicação entre os sistemas fechados, a autopoiese cria uma explicação da possibilidade da vida cotidiana do aprender humano. Mais ou menos nisso, assim. Fechando, voltando para a panaceia da minha pesquisa, é isso. Procurar na linguagem, na prática da linguagem, a justificativa social da ciência. Ela vai ser dada na comunicação científica, não na divulgação científica, não na publicidade científica, não no maravilhamento técnico da técnica, mas na apropriação afetiva da técnica para responder questões ontológicas das próprias pessoas, para responder coisas práticas, a nível que elas validam como práticas. Então, é claro que hoje a gente vai entrar numa discussão do que são as políticas públicas de saúde, saúde para quem, que saúde, que modelo de saúde. Mas isso são questões afetivas? São. Apenas? Queria para só restabelecer uma conexão afetiva com a ciência para poder responder às questões de que ciência é essa, para quem que serve. Isso não é afetivo só. Eu acho que nós estamos... Mas eu acho absolutamente fundamental nós exercitarmos o reencontro entre a razão e o afeto. Senão nós continuamos jogando contra a ciência experimental. Não? Quando você diz estabelecer um laço afetivo com a ciência, são palavras suas. O que eu estou tentando dizer é que o problema não é estabelecer um laço afetivo com a ciência. É um laço mental com a ciência. Mas isso é diferente do afetivo. O que eu estou apenas sublinhando... Eu falo afeto, na verdade eu uso afeto e amor como a mesma coisa. Claro que a gente tem vários tipos, eu sempre uso afeto como várias diferenciações. Eu tenho uma simples do afeto, quando eu falo afeto... Esse gancho com amor aqui, esse sistema autopoético está sendo pensado, vem sendo pensado pelo Maturana como um sistema de amor. E aí o amor entra com uma acepção ele desculturaliza completamente a noção de amor. Eu até já li na semana passada a noção de amor dele, só que a gente não se estendeu aqui, mas ele coloca o amor como sendo uma dimensão absolutamente trivial em sistemas biológicos e estruturante, assim, não como uma coisa a qual a gente, no ápice da nossa humanidade, consegue atingir. Na verdade, ele possibilita a gente estar em qualquer nível de existência. É essa dimensão de escuta conseguir significar uma coisa que tu não percebe como sendo tua, como sendo diferente de si. Não há lógica possível para isso. Tem que ser uma vontade de significar o externo, que é um ato absolutamente perigoso, assim, de preservação de sistemas autopoéticos. Então, ele faz uma dobradinha muito bonita. Bacana, acho que você deu um salto enorme no seu argumento. Parabéns. Queridos,
todos. Estamos aqui no fim de um seminário, mas também seria o início do encontro de pós-grade, com uma disciplina, Notas para uma Neuroepistemologia, com ênfase em Neurofisiologia da Visão, que a gente vem levando nas 2 últimas semanas. Só que hoje, a Dandara está trazendo para a gente a notícia das eleições para a Associação de Pós-Graduandos aqui da UFRJ, a APG, e a gente está com uma chapa do HCPE. Ela veio me pedir para deixar vocês darem um pulinho lá na reitoria para votar. Então tem que sair correndo agora. Isso, e aí quem quiser carona. Tá na reitoria? Na reitoria. Eu vou para a reitoria levar por um outro motivo, mas mereço a carona? Claro, puxa, maravilha. Então, tá bom, obrigada. Se vocês puderem dar uma chegada